Pronto, está. Boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, estamos aqui mais uma vez com o nosso canal ASDV. Para quem não me conhece, eu sou Vitor da Silveira Almeida, sou diretor executivo da Associação Sergipana de Deficientes Visuais, uma associação voltada para ajudar as pessoas com deficiência e para lutar pelos direitos dela, certo? Aqui na nossa técnica está a Luzia Lúcia. Dê um oi, Luzia. Oi. Que é uma colaboradora nossa. E hoje nós vamos falar sobre Desatando os Nós Cegos da Deficiência Visual, um olhar da psicologia transpessoal, com o nosso maravilhoso professor Paulo. Luzia vai dar uma apresentaçãozinha sobre ele, vai falar um pouco sobre ele. Quem é esse professor Paulo, Luzia? Paulo Henrique Góes, psicólogo, pedagogo, escritor, mestre em desenvolvimento humano e responsabilidade social, professor universitário na graduação e pós-graduação. Muito bem. Então, professor Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor. Em colaboração. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você, representando a Associação Sergipana de Deficientes Visuais, um trabalho bonito, profícuo e de grande responsabilidade social. E nós combinamos que a nossa metodologia seria feita através de perguntas e respostas. Isso mesmo. Em algum momento eu iria complementar, outro momento você iria falar especificamente. Uhum. Então, a primeira questão que nós gostaríamos de levantar é a seguinte: há aproximadamente 66 diferentes definições de cegueira, utilizadas para fins estatísticos em diversos países. O conceito de cegueira não é absoluto, pois reúne indivíduos com vários graus de visão. A cegueira é uma deficiência sensorial que se caracteriza pelo fato de que as pessoas que dela sofrem têm seu sistema visual de coleta de informações total ou seriamente prejudicado. Isso mesmo. Então, com essa constatação, Vitor, eu gostaria de perguntar: o que você diria para alguém que está nos assistindo e está perdendo gradativamente a sua visão? Olha, professor, eu já vou falando sério, não é fácil, tá? É uma situação que realmente abala emocionalmente as pessoas, porque a nossa sociedade, ela é muito voltada para a comunicação, utiliza muito a comunicação visual. Então, para quem está perdendo, ela tem muito essa dificuldade de se comunicar com o outro, de entender o que está em sua volta. Mas uma coisa que eu venho percebendo também, com essa minha deficiência, é que é possível superar, entendeu? Através de um esforço, através de uma readaptação para poder reutilizar os outros sentidos. Enfim, é complicado, mas é possível lidar com ela, com a deficiência visual. E também é uma coisa que acaba expandindo a nossa mente, né? Nos ajuda a perceber outros dons que a gente tem, a melhorar nossa percepção da vida, essas coisas. Muito bem. Quando você nos diz isso, Vitor, fica claro para mim, como psicólogo, que a autoaceitação ela é fundamental. Porque a autoaceitação é amar-se plenamente, com todas as suas virtudes e falhas. É sobre amar quem você é e não quem você quer ser ou quem você foi. Com a autoaceitação, você pratica um cuidado diário de si mesmo. Então, algumas coisas que nós podemos chamar a atenção pare de dizer e se? E se eu não tivesse a deficiência física? E se eu não tivesse o acidente? E se eu não tivesse aquela doença que está me roubando a visão? Se você ficar nessa de e se, você vai ficar no passado e você não vai estar se adaptando, como você colocou, numa nova fase da vida. Então, uma outra coisa importante que eu gostaria de chamar a atenção para todos é que pare de dar ouvidos à opinião dos outros que desconhecem na prática a sua deficiência visual. Não aceite o coitadinho, não aceite o discurso de vitimização, não aceite ser aquele que a pessoa tenha pena, que tenha piedade, se coloque de forma valorosa para a vida, se coloque como ser humano para a vida. Então, troque esse discurso de vitimismo pela responsabilidade de se reinventar.
E isso é muito importante. E você nos ensina isso, Vitor, em todas as suas falas. Quando você se reinventa e você traz um propósito para a vida, assumindo uma gestão numa organização social, né, para trabalhar com indivíduos com deficiência visual. Então, antes de mais nada, como você colocou com tanta propriedade, pratique o autoconhecimento. Quem é você? Quais são as suas competências? Quais são as suas habilidades? Construa novas atitudes. Entenda novos valores. Trabalhe o seu emocional. Então, mantenha uma atitude positiva em relação a si. É o que nós queremos colocar aqui. Lembre-se de que você é perfeito através de sua imperfeição. E todos nós, com ou não deficiência visual, somos perfeitos dentro das nossas imperfeições. Então, essa fala sua nos traz grandes reflexões sobre a deficiência visual. Mas aí eu gostaria de perguntar a Vitor. Vitor, Pode a perguntar. deficiência visual pode ocorrer desde o nascimento, que eu sei que não foi o seu caso, que seria o que é chamado cegueira congênita, ou posteriormente, cegueira adventícia, usualmente conhecida como adquirida, em decorrência de causas orgânicas ou acidentais. No processo de adaptação para o processo de inclusão social, isso faz diferença? Olha, tem uma certa diferença, sim. Para quem já nasceu com a doença, com a deficiência visual, ela acaba se tornando mais fácil, entre aspas, para se adaptar, porque é a única realidade que ela conhece, né? É viver sem a visão. Agora, para quem já perdeu a visão, só perdeu a visão após um tempo, isso acaba tendo um pouco mais de dificuldade, porque ele teria que se readaptar ao seu novo dia a dia, né? Então, tem uma diferença, mas ambas as situações necessitam muito esforço e necessita também um empenho para que a pessoa se adapte ou se readapte à sua nova realidade. Sim. Olha só, o dano atual ou parcial no sistema visual faz com que as crianças cegas e deficientes visuais tenham de utilizar os demais sistemas sensoriais para conhecer o mundo à sua volta. Os sentidos têm as mesmas características e potencialidades para todas as pessoas, isso é certo. As informações tátil, auditiva e olfativa são mais desenvolvidas pelas pessoas cegas porque elas recorrem a esses sentidos com mais frequência para decodificar e guardar na memória as informações. Então, de que forma os outros sentidos mais aguçados favorecem a percepção do deficiente visual? Ah, assim, são grandes influenciadores no nosso dia a dia, né? Quando a gente perde a visão, esse sentido, a gente perde todo o principal forma de comunicação que nossa sociedade está acostumada, como comentei anteriormente. E se utilizar desses sentidos é extremamente importante. É, por exemplo, o tato a gente vai conseguir absorver algumas formas, entendeu? A audição a gente vai conseguir ter uma noção de espaço e de distanciamento de objetos. Então, ter essa visão ou utilizar-se esses outros sentidos é bastante necessário para quem perde a visão. E é uma experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Perfeito. Então, eu queria falar agora com vocês especificamente sobre as percepções, né? Os sentidos, propriamente dito. Vamos começar com o tato. O tato é um dos principais sistemas sensoriais que as crianças não videntes usam para conhecer o mundo à sua volta. O tato permite uma coleta de informações bastante precisa sobre os objetos próximos, mas é muito mais lento que a visão. E, por isso, a exploração dos objetos grandes é fragmentada e sequencial. Hoje, existem, por exemplo, exposições artísticas em museus do mundo inteiro que trabalham com a educação inclusiva para deficientes visuais. Você percebe que a tecnologia tem ajudado o deficiente visual no seu direito à cidadania? Bastante, professor, muito. A tecnologia ela tem sido fundamental
nesse auxílio, né, da pessoa com deficiência visual. Não somente com a pessoa com deficiência, mas todas as outras deficiências. Mas não somente essas ferramentas táteis, como também as ferramentas auditivas que fazem descrição de textos, descrição de objetos, de pessoas, de situações. Então, e essa evolução vem vindo cada vez mais e vem facilitando bastante isso, né? Certas ferramentas que antes eram consideradas praticamente obrigatórias, como o Braille, para uma pessoa com deficiência, hoje já não são tão necessárias, porque existem diversas outras tecnologias que auxiliam bastante. Você acha que essa tecnologia tem melhorado a qualidade de vida de você? Sim, tem mudado muito. Hoje mesmo, na universidade, eu utilizo muito dessas tecnologias para poder conseguir ler os textos, estudar, entendeu? Fazer as provas. Isso é bem necessário mesmo. Tem sido bem importante. Isso quer dizer que a sua vida não parou com a deficiência. Não foi um ponto final. Não. No início eu achava que ia ser, mas depois, com o tempo, eu fui percebendo que tem muitos recursos novos e antigos que ajudam bastante. Entendeu? Então, foi um ponto de continuação. Uhum. E nessa continuação, você está aqui trazendo a sua experiência, a sua garra e a sua história, né, para todos nós. Na perspectiva da audição, também terá grande importância para o desenvolvimento e aprendizagem dos cegos. Além de ser utilizada para a comunicação verbal, os não videntes a utilizam para localizar a identificação de objetos e pessoas no espaço. É interessante eu saber o seguinte: a habilidade de atribuir significado a um som sem perceber visualmente a sua origem é difícil e complexa? Você considera isso? No princípio, sim. No princípio é um pouco complicado, mas nada que o tempo e a experiência não aperfeiçoe. Né? Com o tempo você consegue perceber a distância de onde está vindo o som, consegue perceber a direção, e até mesmo, por exemplo, se for um objeto que cai no chão, você consegue até distinguir qual é o formato daquele objeto, qual é o material, entendeu, que é daquele objeto. Então, o som, com o tempo, a gente vem se adaptando, a gente acaba se adaptando e entendendo melhor. Entendeu? Esse sentido é bem interessante mesmo. Então, é uma coisa de tempo. Você consegue ter uma escuta para além da maioria, né? Sim. Aumenta até... Muitas vezes eu escuto coisas que as pessoas ao meu redor não estão escutando. Justamente porque com a perda da visão, a gente começa a prestar atenção nos outros sentidos. E a audição é o que mais nos chama atenção. Né? Que é aquele que a gente não tem controle, né? Simplesmente só chega até nós. Então, às vezes, como a gente está prestando atenção, a gente começa a escutar sons que a visão normalmente nos ofuscaria. Entendeu? Entendo. Então, com o tempo, depois que a gente aprende a ter esse hábito, isso fica muito mais fácil e muito, muito interessante de escutar coisas. Opa, desculpa cair. De escutar coisas que habitualmente nós não escutaríamos se tivéssemos Coloca a sua câmera mais para a esquerda. Só um momento que... Para poder ver você mais quadrado. Tá ótimo, tá enquadrado agora. Aí, pronto. Voltei. Olha só, você está fazendo uma caminhada na psicologia transpessoal, uma caminhada na própria psicologia, e eu percebo que é impossível não se comunicar, né? Estamos todos nos comunicando através da expressão facial, através da expressão corporal, através da linguagem escrita, da linguagem oralizada, mas, sobretudo, o que eu quero chegar é da tonicidade de voz. Então, provavelmente, você deve ter uma capacidade maior de entender a carga emocional da voz. Sim. E nós, videntes, pouco percebemos essa carga emocional da voz. Fala um pouquinho mais sobre isso. Eu percebo, assim, às vezes a vibração, o tom da voz, entendeu? Sempre tem vibrações que acabam denunciando o que realmente é que aquela pessoa está sentindo, entendeu? Se aquela pessoa realmente está insegura, está segura no que está dizendo. E a gente acaba percebendo isso. Eu costumo muito perceber nos vizinhos. Às vezes eles estão conversando, sabe? E eu percebo pelo tom de voz se é uma briga, se não é uma conversa tranquila, ou se é uma brincadeira,
sabe? E, assim, não quero dar uma de abiúdozinho, de vizinho abiúdo, mas é possível. Às vezes, da janela, às vezes, como eu disse, o som ele é passivo, né? A audição ele é passiva. Então, o som chega até nós mesmo que a gente não escolha chegar, entendeu? Então, é possível, assim, a gente perceber muitas coisas através do som. Muitas coisas mesmo. No que se diz respeito, o olfato serve para os não videntes para reconhecer pessoas e ambientes, ajudando os demais sistemas sensoriais na complexa tarefa de conhecer o espaço distante. Vitor, é possível, através do olfato, reconhecer as pessoas do seu convívio ou até mesmo lugares? Como é isso? Olha, Fala aí pra gente isso. olha, particularmente, eu não sou muito bom no olfato, não. Mas já teve vários momentos em que eu identifiquei pessoas através do perfume, através do cheiro natural delas, quando dou um abraço, entendeu? Aperto a mão. Já identifiquei objetos próximos a mim. Normalmente, claro que tem que ser um objeto que tenha cheiro, né? Então, já identifiquei objetos e até em qual direção ele está, entendeu? Eu, particularmente, não tenho muito desenvolvido esse sentido, mas é possível, assim, é possível saber distinguir o que é ou de onde vem bem tranquilamente. O sistema proprioceptivo, vou explicar o que é. É o sistema sensorial que permite ao indivíduo perceber a localização, posição e orientação do corpo no espaço, reconhecer a força exercida pelos músculos e o movimento das articulações sem utilizar a visão. Possibilita aos não videntes o reconhecimento espacial do corpo e equilíbrio. Então, eu fiquei assim curioso em saber, é fundamental para o deficiente visual, na sua opinião, ser orientado e treinado em um instituto para cegos para que possa ir e vir com mais desenvoltura na sociedade? É tão fundamental quanto a alfabetização é para uma criança. Quando a gente tem uma deficiência visual, a gente acaba perdendo as noções de mobilidade, né? Que a gente tá aqui, que a sociedade é adaptada, né? Que se utiliza muito a visão. Estou insistindo muito nisso porque é algo que é muito recorrente, né? Essa é uma falha nossa de deixar sempre tudo para a visão, né? Da nossa sociedade. Então, a gente tem que se utilizar dos outros sentidos e isso requer treino, né? Nas escolas é muito comum durante a alfabetização os professores fazerem brincadeiras com crianças justamente para desenvolver isso nelas. Só que é um treinamento voltado utilizando muito esse sentido visual. E nas aulas de orientação e mobilidade, a gente vai aprender utilizando outros sentidos. O tato, por exemplo, o sentido da audição também ajuda bastante, entendeu? E assim por diante. E perceber inclinações, perceber obstáculos, saber como contorná-los, como saber a dimensão deles, tudo isso. É por isso que é uma das atividades importantes da nossa associação, né? Essa aula esses cursos de orientação e mobilidade, porque não é só uma questão de conforto, é também uma questão de independência, entendeu? E isso é pré-requisito para a independência, você saber se locomover, você saber chegar sozinho em algum lugar. Perfeito. A sua fala, Vitor, me remete muito a Heródoto, um filósofo grego. Ele disse o seguinte: a diversidade tem o efeito de atrair a força e as qualidades de um homem que as teria adormecido na sua ausência. Então, eu acredito que a deficiência visual ela vai atrair e resgatar atribuições, qualificações, competências, habilidades que provavelmente você não teria caso não fosse um deficiente visual. Então, algumas questões, como psicólogo, que a gente está fazendo aqui a dobradinha, né? Você, como diretor executivo de uma instituição voltada para deficientes visuais, eu, psicólogo, para que a gente fale um pouquinho também sobre o lado psicológico, né? Então, existem algumas coisas muito importantes para a gente chamar a atenção a respeito disso, dessa escola que está para além das quatro paredes, está para além da educação formal, mas está para a escola da vida. Então, uma coisa interessante é assim, esteja atento
Aceite que a diversidade é inevitável na vida. Primeiro, aceite a sua deficiência visual. Primeiro passo. Segundo, construa os seus recursos internos. Se propõe a trabalhar o seu equilíbrio emocional, como você colocou. Deve fortalecer a sua coragem e a sua disciplina. Porque eu acredito que não é nada fácil para um deficiente visual, pela primeira vez, pegar a sua bengala, o seu cão-guia, eu não sei qual instrumento ele vai utilizar, e abrir a porta e sair para o mundo. É preciso uma carga de coragem, é preciso uma carga de treino, são várias competências a serem construídas. Então, como você mesmo disse, o Instituto, as escolas que trabalham a reabilitação, elas são fundamentais. Mas, se esse indivíduo não trabalhar o seu emocional, ele não colocar os seus medos, ele não vai conseguir sair. Porque existe um medo real e um medo imaginário. O medo real é que todos nós vivemos numa sociedade insegura. Isso é o medo real. Mas o medo imaginário é aquele que diz que o deficiente não pode sair sozinho. Só com um portador, só com alguém que não seja deficiente visual. E isso é um tabu. Isso é um preconceito descabido. Que a gente tem que lutar, né? Aconteceu uma vez na minha juventude isso, uma coisa desse tipo. Eu, na universidade, fui apresentar um trabalho em um congresso internacional em Florianópolis e meus pais não queriam deixar eu ir sozinho, queriam que o meu irmão me acompanhasse, né? E eu fui em frente a eles, eu disse, olha, se meu irmão for comigo, eu não vou, entendeu? É porque eu sei a minha independência, né? Eu sei lidar. Se eu estou dizendo que eu posso ir, é porque eu tenho condições de ir. Sabe? E foi quando aí eles perceberam, através de meio que uma chantagem, né, eles perceberam que realmente eu estava disposto e que eu realmente tinha coragem e vontade disso. Ó. Então, eu nem os condeno porque é um pensamento muito comum, entendeu? Das pessoas acharem que as pessoas com deficiência não têm qualificação suficiente de serem independentes, quando na verdade nós temos, entendeu? Nós temos uma dificuldade maior, talvez, mas temos condições de superar isso. Entendeu? E naquele momento, quando eu disse, eu vou, entendeu? Eu quero ir só, não foi só por uma questão de apresentar o trabalho, foi porque eu também queria ser independente, sabe? Então, às vezes é necessário um pouco de esforço nosso, né? De dizer, perceber e dizer, é possível e eu quero. Você saiu da zona de conforto. Que para você seria muito fácil ir ao evento com seu irmão. Sim, sim. Então, foi preciso ter bastante coragem. Sim. E eu acredito que quando acabou o evento, a sua satisfação foi imensa. Não só por ter apresentado o trabalho acadêmico, mas, sobretudo, desta possibilidade da independência e da autonomia. Né? Foi um divisor de águas, né? Porque a partir dali eu percebi, olha, eu não tenho mais desculpa para nada. Eu aqui percebi, eu tenho certeza agora que eu posso fazer tudo que eu quiser. Entendeu? Maravilha. Só basta haver esforço. Uma outra questão, nós falamos assim dos recursos internos, mas nós também vamos falar dos recursos externos. Construa uma rede de apoio. E a rede de apoio é justamente aquilo que você falou. São seus amigos, a sua própria família e os profissionais, né? Quando as coisas ficam difíceis, todos nós precisamos de encorajamento e também de apoio e orientação profissional. Existem profissionais capacitados para a orientação do deficiente visual. Então, e isso são pessoas que têm uma formação específica para a orientação. Não são pessoas desqualificadas, são pessoas, ao contrário, altamente qualificadas. E que a gente precisa respeitar esses profissionais. Uma coisa importante também que a gente entende nesse caminhar da psicologia inspire-se e aprenda com os outros que têm que lidar com a diversidade da deficiência visual. Na programação neurolinguística, PNL, nós chamamos de modelagem. O que é a modelagem? É pegar o outro, é pegar o Vitor, por exemplo, que é uma referência, e entender, poxa, se Vitor conseguiu, ainda muito jovem, se lançar no mundo, mesmo com todos os medos que você deve ter tido, e pela primeira vez, ainda muito jovem, ir a um evento
acadêmico para apresentar uma produção acadêmica sozinho, ir e voltar, eu também posso. Eu não preciso estar confinado na minha casa. Eu não preciso sair apenas acompanhado. Eu tenho e devo ter a minha autonomia. Então, é tão importante essa convivência, porque é uma aprendizagem mútua. Eu tive a experiência, Vitor, assim, muito rápida, mas tive a experiência de fazer um trabalho acadêmico na ABC, a Associação Baiana de Deficientes, né? Associação Baiana de Cegos. Pronto, ABC. Eu esqueci a sigla. ABC, Associação Baiana de Cegos. E também no Instituto de Cegos do Estado da Bahia. E a experiência que eu tive foi de uma grande aprendizagem no sentido de que são pessoas exatamente iguais a mim, apenas que não possuem a visão. As questões, os conflitos, os medos são muito parecidos aos meus. Mas que possuem uma dificuldade na deficiência que precisa ser superado através de técnica, através de orientação, através de suporte psicológico, para que possam, como você colocou, desenvolver a sua autonomia, desenvolver a sua autoconfiança, acreditar em si. E isso é fundamental. Mas eu tenho outras perguntas para fazer. Algumas outras, são poucas. A criança deficiente visual é aquela que difere da média a tal ponto que irá necessitar de professores especializados, como nós falamos anteriormente, adaptações curriculares e ou matérias adicionais de ensino, para ajudá-la a atingir um nível de desenvolvimento proporcional às suas capacidades. Aí eu queria fazer uma pergunta para você, enquanto deficiente visual, eu também vou comentar um pouco depois, mas eu quero saber a sua opinião. A educação inclusiva ela é uma realidade no estado de Sergipe, no Brasil, no Nordeste, ou ainda é uma meta? Diga aí para mim. Olha, professor, para ser sincero, eu tenho minhas dúvidas até que seja uma meta. Porque ainda há muita fragilidade nas questões da sociedade em relação às pessoas com deficiência. Né? Eu reconheço que há um esforço de diversas pessoas da sociedade buscando trazer melhorias, mais inclusão, mais acessibilidade para as pessoas com deficiência, mas ainda há muita essa dificuldade, né? Principalmente na área da educação, entendeu? Os professores, ou eles não têm o preparo necessário, ou muitas vezes falta a boa vontade deles. Né? Tem aqueles professores, na minha opinião, são as exceções, mas ainda existem muitos professores que eles não são preparados adequadamente para lidar com a pessoa com deficiência, seja ela baixa visão ou cega. Né? E existem também aqueles que também não querem se esforçar. Eu dou até um exemplo meu, teve professores meus que não queriam me oferecer uma condição melhor, entendeu, na sala de aula durante a universidade. Porque, para quem não me conhece, minha deficiência ela se manifestou depois dos 18 anos. Então, na questão da escola, eu não tinha essa deficiência, só fui lidar mesmo com a universidade. A minha deficiência só foi durante a universidade. E eu tive vários professores que não queriam ceder, entendeu? Vários relatos também de outros professores que, às vezes, faziam humilhações com outros alunos, sabe? E não queriam perceber isso. Então, existe tanto uma força de vontade, como também uma falta de preparo. Tem professores que, basicamente, eu ensino a eles como eles deveriam agir comigo, entendeu? Como deveriam ser os slides, como deveriam ser as atividades, sendo que era para eles terem sido qualificados por essas coisas. Então, assim, ainda está muito tá muito pouco a ideação e muito menos ainda a prática. Nós sabemos que uma educação inclusiva está distante de ser a nossa realidade. Até porque, como você mesmo disse, nós, professores, não temos ainda uma formação, uma qualificação para trabalhar com as diversas deficiências, que não é só a visual, a auditiva também. Muitas vezes, alguém que tem uma deficiência física, ele não consegue entrar numa instituição por falta de acessibilidade, por exemplo. Sim. Então, sim. Em termos de educação inclusiva, nós estamos
muito abaixo do que seria ideal. Mas estamos ainda numa caminhada, né? E que bom que você consegue ensinar aos seus professores, e que bom que alguns estão abertos para a aprendizagem. Eu Sim, tive sim. uma experiência com um aluno deficiente, ele também era diretor executivo da ABC, o Bosco, Uhum. e inicialmente, eu estou falando de uma história de há 15 anos atrás, eu tive muita dificuldade, porque eu, dando aula para videntes, eu falava e mostrava por slide, e mostrava ilustração, e, enfim, trazia outros recursos, e não necessariamente descrevia as ilustrações que eu estava trazendo através. Naquela época, não eram slides, eram projeções, né? Nós éramos retroprojetores. Isso é bastante antigo, gente. É Não é Jurássico. tanto não, professor. Eu peguei um pouquinho disso, viu? Naquela época, não era Arrastando as data show parências. ainda. Era retroprojetor. A E aí juventude de eu hoje não tive. sabe o que é isso, não. Acho que essa meninada agora não está sabendo. Quem não sabe, depois a gente descreve aí o É, que é um retroprojetor. é só olhar no E Google. que a gente ia passando com um papel de ofício, a gente ia passando aos pouquinhos. E o Uhum. que acontece? Ele aí me fez rever que a primeira questão, o meu tom de voz, eu precisava ter uma tonicidade de voz que ele me ouvisse. Uhum. E através de uma experiência, ele me ensinou muito a ser o melhor profissional. Porque o bom professor é aquele que está aberto para todos. Sim. E eu percebi que ele não era o deficiente era eu. Porque eu não conseguia, naquele momento, me adaptar a uma outra metodologia. Então, hoje nós temos as metodologias ativas, nós temos os diversos trabalhos pedagógicos que podemos realizar e que podemos, por exemplo, trazer esse universo da educação inclusiva para a sala de aula de uma maneira plena. Então, é assim, continue ensinando aos seus professores, tá? Sim. Nós agradecemos. Olha só, aí vou entrar um pouquinho mais na sua especificidade, já que você é um indivíduo que tem baixa visão. O trabalho com alunos com baixa visão baseia-se no princípio de estimular a utilização plena do potencial de visão e dos sentidos remanescentes, bem como na superação de dificuldades e conflitos emocionais. Uhum. Para que o aluno com baixa visão desenvolva a capacidade de enxergar, o professor deve despertar o seu interesse em utilizar a visão potencial. As atividades realizadas devem proporcionar prazer, motivação, o que leva à intencionalidade, e esta desenvolve a iniciativa e a autonomia, coisas que nós já falamos anteriormente, Uhum. que são os objetivos primordiais da estimulação visual. Como alguém que possui baixa visão, isso acontece no contexto educacional? Poder, como alguém, desculpa. Com baixa visão, isso acontece no contexto educacional? Olha, como eu comentei anteriormente, é uma coisa que está muito aquém, entendeu? Ainda está muito a desejar. Principalmente nós que temos baixa visão, porque para muitos, eu já escutei muito isso. As pessoas olham para a gente e dizem, você nem parece que tem alguma deficiência, entendeu? Mas nós temos dificuldade de enxergar o quadro, nós temos dificuldade de enxergar o professor, para onde ele está apontando, para onde ele não está, entendeu? E às vezes os professores não fazem atividades voltadas para que nos facilite a compreensão do que está sendo ensinado. Né? Quem já é deficiente completo como cego, como ele já causa meio que um choque, né? Então, tudo que o professor fizer, ele não vai perceber nada. Então, já força um pouco o professor a criar alguma atividade diferenciada. Mas os baixas visões, como eu, a gente percebe alguns movimentos, percebe várias coisas. E às vezes falta um pouco desse estímulo, né? Desse movimento do professor para isso, entendeu? Mas já está tendo uma boa vontade, né? As coisas estão Não, melhorando. já tem. Assim, eu estou falando meio pro lado do geral, né? Mas Sim. existem vários focos, coisa que não existia, conversando com meus amigos que já são mais velhos, entendeu?
e eles diziam que não existiam, e hoje já existem vários focos, a gente tem vários esforços. Ainda está um pouco lento, né? Um pouco, assim, não está ideal, mas existem sim, existem vários professores, como eu falei anteriormente, que estão dispostos a aprender, a gente comenta com eles, eles fazem atividades, né? Eu queria até dar uma lembrança para um professor meu, o professor Lucas, da universidade, que ele também realmente se interessou bastante, entendeu? Em fazer atividades, de buscar uma opinião minha em relação às coisas da sala de aula, sabe? De dar esse incentivo. Então, assim, existem vários professores dispostos. Que bom. Parabéns a Lucas, de colégio. Ou tem outros professores também, seus, que poderiam ser incluídos, mas tudo bem. Ah, tem Tipo, vários. Eu poderia ficar meia hora aqui. tipo o Tem professor vários. Paulo, mas vamos pular essa parte. Teve um professor Paulo Góes aí que ajudou um pouquinho. Tô brincando, você sabe muito bem aqui. Então, vou aqui fazer sua Eu só sardinha. estou mexendo com você, mas vamos lá. A falta da visão da inclusão desperta curiosidade, interesse, inquietações e, não raro, provoca grande impacto no mercado de trabalho. Costuma ser abordada de forma pouco natural e pouco espontânea, porque os colegas não sabem como proceder em relação aos colaboradores cegos. Eles manifestam dificuldade de aproximação e de comunicação, não sabem o que fazer e como fazer. Nesse caso, você acredita que torna-se necessário quebrar o tabu, dissipar os fantasmas, explicitar o conflito e dialogar com a situação? Somente assim, Vitor, será possível assimilar novas atitudes e procedimentos e posturas no mercado Olha, de trabalho? professor, eu pessoalmente acredito que a gente sempre tem que estar quebrando tabus, né? E o diálogo, ele é essencial para qualquer setor da vida. Então, sim, é necessário a gente ter mais diálogos, mostrar a que as pessoas com deficiência, elas têm potenciais como qualquer outra pessoa. A única diferença é que elas têm uma deficiência que não é do cotidiano da sociedade, entendeu? Mas elas têm potenciais. Nós temos, por exemplo, um exemplo claro de Stephen Hawking, que é um dos maiores cientistas do mundo, entendeu? Nós temos pessoas que não conseguem andar, por exemplo, os atletas paralímpicos, sabe? E eles conseguem exercer diversas atividades, mesmo tendo alguma deficiência. Então, assim, é só nos dar a oportunidade que podemos mostrar do que somos capazes, sabe? Temos capacidades como qualquer outra pessoa. Então, é necessário quebrar esse paradigma, sabe? Essa dúvida. E perceber que nós podemos acrescentar muito à sociedade. Uhum. E o que você acha da cota de inclusão no mercado? A cota de inclusão eu acho essencial também. Justamente para trazer, para quebrar esse medo, entendeu? Porque é convivendo com a pessoa com deficiência que você vai entender do que ela é capaz, né? Então, você forçando, vamos dizer assim, forçando não, você abrindo essa porta para que as empresas contratem pessoas com deficiência, né? Ela acaba percebendo que ela poderia aproveitar isso, né? Poderia ver, olha, aquela pessoa ali não tem prejuízo nenhum ao trabalho, ela pode, pelo contrário, ela está acrescentando, entendeu? Então, vai quebrando, vai ajudando na socialização da pessoa com deficiência. Então, eu acho isso bastante necessário, justamente para quebrar esses preconceitos. Sem dúvida. O ambiente sociofamiliar vai influenciar sua forma de agir, de ser, determinando o seu desempenho emocional, escolar e social. É preciso sensibilizar a família para que esta atente não somente para as condições ambientais físicas que envolvem o deficiente, mas também para o ambiente emocional, o contexto biopsicossocial, como nós falamos. E na perspectiva da transpessoal, nós vamos falar biopsicossocial e espiritual. Sim. Qual o papel da família para que o deficiente visual possa ultrapassar as dificuldades do seu processo de inclusão? Você já deu um exemplo aí da sua família que permitiu, mas nesse processo de inclusão, vamos falar de uma família mais ampla, né? Qual é o papel da família? Olha, professor, é fundamental, entendeu? A família, ela vai ser aquele primeiro porto seguro da pessoa com deficiência. Logo, principalmente no início, que é muito
que as coisas são muito impactantes e confusas, né? Então, a família, ela vai ajudar bastante nesse sentido. Tanto para atrapalhar o desenvolvimento da pessoa com deficiência, tanto para ajudar. Então, é necessário também que a família, ela, junto com a pessoa com deficiência, ela também se adapte a essa realidade, entendeu? Dela ter um acompanhamento emocional, de preferência com um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, que ela aprenda a lidar com aquela pessoa, fazendo as adaptações necessárias no seu dia a dia. Então, eu considero a família primordial para isso, para que a pessoa com deficiência possa se adaptar a essa vida que ela tem. Assim, Vitor, é importante a gente entender que os pais são os primeiros programadores mentais dos filhos. Tudo que é dito para o filho, ele vai levar, ele vai assimilar como verdade. Né? O Freud já vai chamar isso algo bastante mais assim amplo e compreender, dizer que o inconsciente comanda a nossa vida. E ele vai chamar isso também de realidade psíquica. Então, como os pais são os primeiros programadores mentais, eu posso dizer para o meu filho deficiente visual que ele é capaz, que ele pode superar as suas dificuldades, existem adversidades reais da deficiência visual, e eu posso ou fazer o contrário. Eu posso amá-lo de uma maneira tão grande e muitas vezes tão, como o termo mais correto seria inapropriado, porque eu vou desprepará-lo emocionalmente. Da mesma maneira que eu posso preparar emocionalmente meu filho para a vida, eu também posso desprepará-lo. Como? No meu discurso, na minha orientação, naquilo que eu digo para meu filho. Então, as crenças que meu filho vai assimilar podem ser impulsionadoras ou limitantes. Tudo vai depender da família. Eu costumo dizer, usando uma metáfora, eu gosto de usar muitas metáforas, e eu digo assim para os pais, imagine um peixinho que nasceu e vai ser criado o resto da vida no aquário. O que é o mundo para esse peixinho? Um aquário. E esse aquário é a família. É o mundo que se eu pedir para um peixinho de aquário descrever o mundo, obviamente ele vai descrever o que ele tem como referência, que é o aquário. Aí eu digo, mas o peixinho nasceu para viver no aquário? Não, é um ambiente artificial. O peixinho, ele nasceu para viver no oceano. E o oceano é o mundo. Eu sempre faço essa pergunta nas palestras de educação inclusiva que eu faço para com os pais. Já fiz algumas. Você educa seu filho para o aquário ou para o oceano? O que é que você quer que o seu filho viva? Encarcerado dentro de casa, limitado, onde ele pensa que ele não pode nem mesmo prover a sua própria vida, onde ele acredita ter deficiências que não possui, porque a educação pode ser deficiente, a educação pode fazer com que essa criança se torne um adulto dependente, emocionalmente, psicologicamente, e não acredite nele próprio. Então, é claro que a família quer sempre o melhor para seus filhos, mas nem sempre eles são orientados para dar essa liberdade que você acabou de dizer. Você abriu uma brecha. Né? No discurso de amorosidade, ampliando mais, se eu crio meu filho num lago, ele vai ficar dependente de mim. Então, ele vai precisar que eu esteja sempre fazendo com que ele sobreviva. E não só o alimento físico, mas o alimento emocional. Ele vai estar sempre precisando do pai e da mãe, mesmo na fase adulta. Ao passo que, se eu tenho um filho e entendo que o universo é o oceano, eu vou prepará-lo para viver plenamente. E aí eu trago, e você gosta muito de desenhos animados, né?
Vamos lembrar do peixinho do desenho animado que você gosta? Qual é o nome? Nemo. 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 Procurando Nemo. Então, Nemo Famoso. nasceu apenas com uma pequena deficiência em uma das patas. Mas o que é que o pai fez? Trancou ele nos corais, na casa. Quis desprepará-lo para a vida. E Nemo se lançou no oceano e passou por diversas dificuldades que o fez assim crescer muito como pessoa. Então, naquele desenho animado, é bastante assim ilustrativo para nós entendermos como os pais muitas vezes tratam seus filhos. No discurso de amor, você aliena. No discurso de amor, você incapacita. No discurso de amor, você aprisiona. Então, os pais também precisam de ajuda, porque ninguém disse ao pai que ele ia ter um filho deficiente. Ninguém disse à sua mãe que você ia desenvolver uma deficiência visual e que ela ia também ter que se adaptar a isso. Ela imaginou que ia ter todos os filhos saudáveis sem nenhum tipo de deficiência. Então, foi tudo muito novo para ela. Não é? Então, é óbvio que mandar seu irmão para lhe proteger seria mais do que natural para uma mãe zelosa e amorosa. Sim, eles tinham medo, né, naquele momento. Pois é. Mas se você não fosse o Nemo, se você não saísse dos corais... Aí o meu Nemo aqui agora, está até com o cabelo parecido. Você continuaria achando que você só poderia sair de casa acompanhado por alguém. Você não iria procurar uma formação superior. Você não iria buscar uma forma de ser quem você é hoje, Vitor. Uhum. Então, fica esse alerta para os pais que estão aqui nos vendo, que estão com os filhos que possuem deficiência, das mais diversas deficiências, não só a deficiência visual. Fica essa mensagem. Seja um preparador para a vida. Diga a seu filho que ele é capaz. Um filho pródigo, ele é capaz de vencer muitas adversidades. Um filho amado, ele é capaz de quebrar muitas barreiras. A importância da família, ela é essencial para o desenvolvimento da criança. E eu gostaria de dizer, para uma vida inteira. Sim. Eu quero te agradecer muito essa experiência. Nós estamos fechando aqui o nosso horário, né? É isso mesmo, já estamos adiantados no horário. Queria agradecer. Mas estamos chegando no horário que nós estávamos prevendo que iríamos fechar. Gratidão, Vitor, pelo convite. Gratidão agradeço, por tudo, professor. pela pessoa que você é. E que possamos caminhar sempre juntos, buscando o melhor para todos nós e para a humanidade. Gratidão. Eu que agradeço, professor, em nome da Associação Sergipanas e de todas as pessoas com deficiência. Agradeço pela tua palavra, pela ajuda e pelo conselho que o senhor nos dá. Muito obrigado, professor Paulo. Muito obrigado mesmo, tá? Um grande abraço. Um grande abraço, professor. Fique com Deus. Agora, pessoal, eu agradeço a presença de todos vocês, de todos que estavam aqui nos assistindo. Né? Eu peço que todos tenham uma boa noite, um bom final de semana. Até a próxima live. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.